Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Fazenda Santa Julieta Bio, alimentos orgânicos direto do produtor. Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Essa semana o podcast fala sobre as regras de convivência nos pelotões, seja no mountain bike, no triatlon, com bikes elétricas ou acústicas, nos clássicos pelotões da estrada. Coisas que muitas vezes soam simples, outras vezes soam óbvias, como a educação, mas que se misturam em algo muito difícil de explicar. Ao longo do tempo, essas condutas ficaram conhecidas como as regras não escritas, e isso dá nome ao nosso episódio. Se você já ouviu essa expressão, deve ter ouvido também sobre conquistar o respeito do pelotão, uma atribuição muito específica e uma curiosidade que a gente desvenda aqui com a participação do Murilo Fischer. Antes dele, a gente fala com outro ícone do esporte brasileiro, Adriana Nascimento. Com ela, o papo é sobre o respeito no mountain bike, com os ciclistas e também com o espaço utilizado, com as trilhas. Quem chega ao nosso podcast pela primeira vez é a Thalita Saab, estrela do vídeo que a Gregário produziu para a CCR sobre a Rota das Frutas. Ela detalha algumas regrinhas básicas de convivência entre ciclistas, triatletas e um ingrediente extra, que é a chegada das bicicletas assistidas. Nesse episódio, você vai se identificar com algumas coisas importantes do pelotão e com algumas raivas que todo mundo já passou ao pedalar em grupo. Ouvir e compartilhar o conhecimento desses três experientes ciclistas é essencial para tornar essa vivência muito melhor e, com certeza, mudar a sua visão sobre o que acontece dentro de um pelotão. Gregário Cycling, regras não escritas, começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast. Adriana, muito bem-vinda aqui na Gregário, é sempre um grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Leandro, Álvaro, prazer é meu, devia aqui conversar com vocês mais uma vez. Antes aqui de a gente começar a gravar, o Álvaro brincou da sua referência, sempre quando a gente fala sobre boas práticas em trilhas, no mountain bike, no ciclismo em geral. Eu queria começar te perguntando dessas boas práticas que você notoriamente ensina e compartilha, qual é o tamanho da convivência nesse aspecto? Saber conviver com os outros, quanto que ele representa nas boas práticas do ciclismo? A convivência é algo bem complexo, né? Seja lá em qual instância for. E na trilha, ela está muito relacionada à nossa harmonia e segurança, né? Principalmente. Então, por isso que esse cuidado, né, com a etiqueta na trilha, a conduta é muito importante e é muito amplo mesmo, né? Para a segurança de todo mundo. Adriano, o que você mencionaria como boas práticas de comportamento e de convivência na trilha? Bom, a gente tem várias práticas, né, que até tem a IMBA, a International Mountain Bicycling Association, que é uma instituição americana que tem um manual de construção e manutenção de trilhas, e a primeira coisa que cita é isso, né? As normas de comportamento na trilha, para justamente, como eu falei, a gente conviver em harmonia, né, e segurança nas trilhas compartilhadas. Então, tem várias coisas que ela cita, que acho que são já 34 anos que a IMBA difunde, né, essa conduta responsável e cortês nas trilhas. Então, a gente pode citar pedalar apenas nas trilhas que estão abertas, para que você não danifique, né, a calha da trilha e corte caminho, ande zigue-zague, isso pode prejudicar. Não deixar rastros, né? Observar onde você está andando, o tipo de terreno, não andar na chuva, porque isso também pode causar danos sérios para a trilha. Pode colocar você também em risco se você não tem domínio nesse tipo de situação. Quando parar,
desobstruir a passagem da trilha, coisa super importante, pode vir outro rápido e causar um acidente, respeitar quando uma trilha estiver fechada por algum motivo, seja manutenção ou, sei lá, N motivos, ter controle da sua bicicleta, né? Se você... Às vezes é uma coisa que parece óbvio, né? Mas tem pessoas que não sabem que não tem o controle total do domínio, né? Da habilidade que é necessário, né? Principalmente para lidar com as leis da física, que é o que a gente lida muito no mountain bike, né? Não assustar os animais, que isso pode colocar nós mesmos em riscos, né? E se você quer se manter seguro, né, em relação aos animais na trilha, isso começa por você mesmo, né, pela sua atitude. Ultrapassar as pessoas de forma segura e amigável, dar passagem quando possível, estar preparado para ir para a trilha, entre outras coisas. Um conceito que a gente está ouvindo cada vez mais, e eu que sou um recém-chegado do mundo mountain bike, inclusive com o privilégio de ter você como madrinha, e a Viviane Faverry como torcedora, muito se pensava de que na hora que você coloca uma trilha numa área virgem, né, numa mata, que isso é um ato predatório. Mas existe um argumento de que, ao ter um uso responsável daquele espaço, é um ato de conservação, porque tem mais gente passando ali, mais gente observando aquele entorno, que talvez, se não tivesse ninguém, pudesse ter algum tipo de depredação, algum tipo de ocupação ilegal. Você pode falar um pouco sobre isso? Sobre como a primeira impressão de que ter uma trilha numa área virgem poderia ser uma coisa de depredar essa área, mas no fundo acaba virando uma coisa de conservar. Inclusive, acho que tem trabalhos seus nessa direção também. Sim, eu tenho trabalhado bastante com isso, né, em uma área de conservação aqui na região, porque a gente tem, na verdade, esse conceito de conservacionismo, né, tem dois tipos de conservacionista, aquele que fecha, não deixa ninguém entrar para proteger a natureza, e os conservacionistas que já vão por esse lado de que o ser humano precisa conhecer, andar por essa região de forma consciente para querer preservar, né? Se você fala em preservar a natureza e você não conhece, não faz sentido. Então, a gente vai por esse lado do conservacionismo que quer a presença das pessoas, e o ciclista, ele tem atuado muito como um fiscal da natureza, né? Então, às vezes, é um foco de queimada, ele avisa, cuida para não deixar lixo na trilha, muitas pessoas recolhem o que encontram, e então essa consciência da natureza e da importância da natureza estando no meio, fluindo por ela, que é o que a gente considera mais importante para preservá-la. Então, o ciclista é muito bem-vindo na trilha. A sua relação com as trilhas e com o mountain bike, ela transita por vários momentos, né? Você já foi uma grande atleta, grande competidora, hoje é uma treinadora com grande renome e também uma educadora, uma pessoa que ensina as práticas desde o mais básico até o mais avançado. Agora, é difícil imaginar essa cena que eu estou te falando, assim, mas você já ficou realmente brava com alguém com um mau comportamento numa trilha ou num pelotão? Assim, já te tirou do sério alguma situação de desrespeito pela convivência? Já, inúmeras vezes. Acontece muito. Mas aí, como educadora, né, a gente tem que manter o controle, sai mesmo um pouco do sério, mas é muito importante, na hora que essas coisas acontecem, a gente pontuar e colocar as pessoas para pensar, né, por que ela teve aquela atitude, o que pode causar, e uma forma de evitar que isso aconteça novamente, né? Você é das pessoas que colam no cara e fala, pô, amigo, pensa melhor sobre isso e fala com jeitinho para que ele aprenda? Sim, eu sempre procuro conversar, avisar, alertar, porque isso é muito importante, né? Às vezes as pessoas realmente não têm consciência do que estão fazendo. Eu tô imaginando a cena, né? E tô pensando assim, se a Adriana cola em mim e fala, cara, você tá fazendo isso errado, você vai morrer de vergonha, primeiro ponto. E depois acho que é difícil alguém discutir isso com você, tentar falar que tá certo, assim, acho que é... Mas como que é a recepção das pessoas em geral? A recepção depende da abordagem, então isso deve ser feito sempre com gentileza, preferencialmente você olha para a pessoa nos olhos, abre um sorriso, fala um bom dia, né, um cumprimento gentil, e aí você informa aquilo que você quer. Então aí você já desarma a pessoa dela te tratar de forma hostil, né, porque as pessoas geralmente
meio por instinto, elas se defendem atacando. Então, se você chega de uma forma não muito gentil, você desperta isso na pessoa, né, dela querer se defender. Mas então é muito isso da gente prestar atenção na abordagem, a forma como você quer colocar as coisas, e não chegar falando, você fez isso, você fez aquilo. Não, vamos com calma e coloca a pessoa para pensar um pouquinho, dá um tempo para ela também. Conversando e não confrontando, né? Exatamente. Você acha que quando você tem espaços que são formalizados, por exemplo, trilhas públicas, mas que são institucionais, né? Esse tipo de compartilhamento de informação, assim, ele é mais claro? Por exemplo, mesmo o iniciante ou o cara que está entrando ali pelas primeiras vezes, ele já tem um pacote de informação que ajuda ele a saber o que é mais certo ou não, e uma abordagem de alguém que está pedalando ali na trilha é bem-vinda. Sim, tem um impacto diferente. A organização é muito importante, né? Então, por exemplo, quando você chega num bike park, exemplo do Zoom Bike Park em Campos, você chega lá, você tem as regras, as orientações por escrito, bem sinalizados, com placas, e você, antes de ir para a trilha, você passa pela recepção e por um briefing das pessoas que trabalham ali, que vão te orientar sobre essas regras básicas de conduta na trilha. Tá, porque lá também tem uma coisa que você tem um trechinho muito curto, que acho que uns 800 metros, que é comum para cavalos e bicicletas. Então, tem as pessoas que estão ali andando a cavalo, e nesse caso, o cavalo tem prioridade. Tá? O ciclista para o pedestre e ambos param para os cavalos, porque o animal ele pode ter uma reação que a gente não controla, não dá para controlar. Então, as pessoas já recebem essa orientação e é muito válido, porque é muita novidade para algumas pessoas e para a trilha, então é muito fácil você esquecer. Fora que você está pedalando na trilha, você está concentrado no que você está fazendo ali, né? Em pilotar a bicicleta. Não dá para ficar pensando em tudo ao mesmo tempo. Então é sempre válido, se você percebe que a pessoa está ali distraída, não está lembrando daquela conduta que é necessária para aquele local, é válido lembrá-la, mas sempre de forma gentil. Adriano, eu sempre admiro o seu lado zen, não só a sua autoridade e propriedade, mas o seu lado zen. Eu pessoalmente tenho muito que aprender. E falando sobre lado zen, um fenômeno que acontece em Campos do Jordão é que existem operadores que alugam motocicletas e quadriciclos para turistas. E que quase sempre esse turista não é uma pessoa treinada na prática, porque pega ali, está no fim de semana com a família, vamos alugar essa moto aqui para andar na trilha, vamos alugar esse quadriciclo. Como é que você vê essa convivência? Essa convivência ela é insustentável nas trilhas, né? Não, tanto para os danos causados pelos motorizados, né, de tração pesada ao solo, ao meio ambiente, quanto para a incompatibilidade de velocidade em relação aos outros usuários. Então, precisa ter normas e locais adequados para esses motorizados, e realmente separar. A convivência é muito difícil hoje em dia. Por exemplo, os quadriciclos. Eu vejo muita gente que não tem habilidade para pilotar, porque o quadriciclo ele é um implemento agrícola, né? É um mini trator. Então, você não tem mobilidade sobre ele, dependendo do terreno que você for, se for muito irregular, ele pode tombar. Então, tem pessoas que realmente não têm o mínimo de habilidade para estar pilotando um quadriciclo, e não tem nenhuma regularização disso, não tem uma normativa, né? Não tem fiscalização. Se você for... treinamento, né? Porque um turista chega num lugar desse, passa o cartão de crédito, deixa a identidade e sai dirigindo, e o empreendedor dificilmente acho que deve dar regras básicas, mas não o suficiente para quem não tem habilidade ou não tem noção sair com acho que o mini trator é ótimo, com um mini trator na trilha. E eu já passei inúmeras vezes, assim, que eu estou vindo, faço uma curva, vem alguém de moto ou quadriciclo, olha para mim e vem para cima, imediatamente, né? É a mesma coisa o ciclista, se ele não tem habilidade, para onde olha, para onde ele vai. Se vem alguém em velocidade, em algum motorizado, um TV, alguma coisa, a pessoa olha, ela imediatamente vai para cima. Então, essa convivência segura e em harmonia nas trilhas depende muito da habilidade das pessoas. Já que estamos falando de motores, um assunto que nós temos uma paixão em comum, que são as bicicletas assistidas. E as bicicletas assistidas no mountain bike.
que são extremamente populares, talvez seja o segmento depois das urbanas. O que muda das regras de bom comportamento, seja de quando um ciclista está andando numa assistida, ou seja, quando um outro ciclista vê uma assistida passando na trilha? Todas as regras são aplicáveis para e-bike, mas algumas coisas mudam justamente porque o tempo de reação, né, é diferente de uma bike não assistida para uma assistida. Quem vem de bike e se aproxima de outra pessoa em menor velocidade, ele tem a responsabilidade de manter distância segura, informar que ele está chegando, não ficar colado na roda, né? Porque qualquer movimentação um pouquinho mais brusca, ele acelera sem controle, tá? Para fazer essa ultrapassagem segura. Perguntar para a pessoa quando ela pode ultrapassar, né? E não só falar, tô passando, direita, esquerda, e simplesmente já vai passando, né? Você tem que preparar a pessoa, porque você vem com uma velocidade maior, né, com uma potência maior. Ao encontrar com cavalos, né, com cavalos montados principalmente, parar. Tá? Essa é uma conduta muito importante, não é só diminuir ou ir passando. Pergunta para o cavaleiro como você deve proceder, porque a bike assistida ela tem um barulho adicional, né? Que isso pode irritar o animal, assustar, é uma coisa muito diferente. Então, sempre muito mais atenção quando você for passar um cavalo montado. E em dias de chuva, é recomendado não ir para a trilha, principalmente em locais que formam muita lama, mais sensível, porque a possibilidade de cavar ainda mais o solo com a bike assistida. E essa é uma dúvida. O uso da assistida, ele interage com a trilha de uma forma diferente? Uma bicicleta assistida atua na trilha a ponto de erosão, a ponto de mexer com ela pelo fato de ter uma tração adicional, pelo fato de ter o motor de uma bicicleta de mountain bike acústica? Já tem vários estudos sobre isso, principalmente nos bike parks. A América do Norte já vem se estudando isso há anos. E o impacto não é tão maior, tá? Porque a potência das bikes assistidas ela não é tão grande, né? A aceleração dela não é tão grande ao ponto de causar mais erosão. No entanto que em vários parques e unidades de conservação foi liberado o uso de bike assistida, porque não causa tanto dano a mais assim no terreno, ao ponto de causar mais erosão. Mas em caso de lama e terreno mais sensível, sim, tanto bike assistida como não assistida, é melhor não usar esses lugares mais sensíveis em dia de chuva. Adriana, nas suas décadas como autoridade de atleta de elite, como educadora, como conservacionista, o que mudou no comportamento do usuário das trilhas, que você observou de algumas décadas para cá e hoje em 2022? Eu vejo que mudou, pelo menos assim, acho que nos últimos 10, 15 anos, o comportamento vem melhorando, justamente porque as pessoas estão perdendo os locais onde elas pedalam, né? No tempo que as pessoas não cuidavam dessa parte de etiqueta mesmo, de comportamento e respeito à trilha, aos usuários, as pessoas foram perdendo espaço. Os proprietários das terras foram tendo problemas, fechando, então as pessoas naturalmente vieram melhorando a sua conduta, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Nessa onda recente do boom do ciclismo, a nova geração, digamos assim, como é que você observa que ela chegou com as regras de etiqueta? Chegou mais consciente em relação a não jogar lixo na trilha, aos cuidados básicos com a natureza, mas a convivência ainda é um desafio, principalmente para as pessoas iniciantes mesmo, né, que não estão habituadas a esse ambiente, não sabem ainda, não têm a experiência, né, não viveram essas particularidades da convivência. Então, ainda a gente tem aí as pessoas iniciantes precisando de mais informação, mas a consciência, digamos, ambiental já evoluiu muito. Você observa o fato de que alguém que fez um investimento grande em bicicleta e acessórios chega na trilha, talvez com uma arrogância de que porque eu tenho esse super equipamento, eu tenho a habilidade, eu tenho o controle, quando ainda não deu tempo? Sim, existe isso. Eu observo bastante, que são as pessoas que estão
mais concentradas nelas mesmas, né? Elas se concentram mais no equipamento e não percebem muito bem o ambiente ao redor e como se comportar. Mas isso é mais, acho que, da educação das pessoas mesmo, né? Isso é muito individual. Acho que a gente não deve julgar pelo equipamento, mas sim observar com mais atenção, né? E tentar orientar essas pessoas. Adriana, você começou falando as regras que a associação sugere de convivência. Então, tá lá, a gente listou aqui algumas dessas regras. Mas falando de postura, falando de como a pessoa deve encarar uma trilha, como que você sugeriria? Quais são os valores que o mountain biker, e eu acho que isso também vale para o pelotão de estrada, o gravel, o que for, deve encarar a convivência num espaço onde se pedala? Acho que as pessoas devem ir para a trilha, para esse espaço de convivência, pensando em gentileza, é sempre bem-vinda, né? A gentileza gera gentileza, é um clichê falar isso, e pensando em cuidado que não é seu, porque na verdade tudo é nosso, né? Quando você vai para uma trilha, você está lidando com o bem comum, tá? Então vá pensando nisso, em cuidar, mesmo que você ache que aquilo não é seu. Por exemplo, eu passei uma vez num lugar, numa estradinha, que tinha uma porteira que ela abria para baixo, né? Então, aliás, ela fechava para baixo. Então, se ela acabava, se você soltasse, ela batia com força. E a casa do proprietário era logo em cima, no morro. Então, esse proprietário, ele vivia bravo, porque as pessoas passavam, abriam a porteira e soltavam, e fazia um barulhão para ele, além dos danos na porteira que ele tinha que arrumar. Então, eu tenho essa consciência de cuidar daquilo que não é meu. Então, eu passei, abri, voltei devagarinho, fechei a porteira sem fazer barulho. E ele estava observando lá de cima. E aí, quando eu vi, falei, bom dia, com licença, posso passar? Ele, você pode, porque você não bateu a minha porteira. Aliás, esse é um ótimo exemplo, porque se respeitar a propriedade privada para ter acesso para o que você quer praticar, e não ser arrogante de falar, não, isso aqui é uma trilha e não me importa se é dono de alguém, porque fica o problema para aquela pessoa, né? Porque ou perturba a rotina, como você mencionou, ou causa um dano que aquela pessoa vai ter que pagar sozinha. Assim, todo mundo batendo e estragando a porteira é dele. Ele vai ter que chegar lá, tempo, dinheiro, para fazer essa manutenção. Adriana, deixa a gente explorar um pouquinho mais a sua experiência como ciclista competitiva, porque você tem uma carreira no XCO e também depois uma carreira nas provas de maratona, em dupla, Brasil Ride, Cape Epic. Como é que é essa convivência e essa ética de pelotão no mountain bike? Até porque em vários momentos você está competindo com mulheres, com homens, e ali tem que ter um respeito e uma convivência. Que experiência que você traz dessa época de competição? O mountain bike, a gente lida com pelotão, né? Nessas provas, por exemplo, na Cape Epic, tinha muito deslocamento em estradão, as outras maratonas em geral, né? Você tem esses momentos que você precisa estar ali em pelotão justamente para poupar energia, estratégia e assim vai. Mas exige um cuidado adicional, porque o terreno muda, né? Então, a ética dessa convivência em pelotão é o cuidado com o próximo. Então, existe uma preocupação grande da segurança de quem está ali naquele pelotão, as pessoas se cuidam, informam, né? Se tem algum obstáculo, se vai mudar de direção. Isso é super importante. Eu vejo que o mountain bike, por essa característica, né, do terreno ser irregular e mudar muito, as pessoas realmente se preocupam umas com as outras. Eu sempre me senti segura quando estava nessa situação de andar em pelotão, em competições, e as pessoas também, elas informam as outras, né? Elas realmente chamam a atenção daquele que não está tomando cuidado. Mas quando você está competindo, em alguns momentos a sua posição dentro daquele pelotão ela pode ser decisiva para um ataque ou para uma situação com a sua rival e tudo mais. Como é que era esse jogo, assim, eu sei que você várias vezes fez dupla com o Mário Roma, por exemplo, de saber quem que pode ficar na roda, quem fica mais perto, essa também é uma tática importante, né? Sim, é uma tática importante. Quando você vê que você está com energia sobrando um pouquinho, está no pelotão e está junto com o adversário, ataca e procura formar outro pelotão para deixar que o adversário está para trás. Ou, por exemplo, eu falo que o risco ao fósforo, né? Quando eu estava competindo em equipe,
E esse era o nosso sinal para quando você vem de um estradão, eu já sabia que logo ia entrar numa trilha, no single track. Então era um momento, algum tempo antes, eu já falava para minha dupla, arrisca o fósforo, porque a gente ia atacar, gastar uma energia a mais, mas para entrar no single track na frente. Então era o momento de sair do pelotão. Então tem tudo isso, né? Essas características do mountain bike que mudam. Mas o pelotão do mountain bike competitivo, você, na sua experiência, ele é menos agressivo do que o pelotão competitivo de estrada? Eu tenho essa percepção de que é menos agressivo. As pessoas são mais cordiais, porque também se você não se preocupa com o outro, você se coloca em risco quando está no pelotão, maior do que é no asfalto, né? Então as pessoas realmente criam um ambiente menos hostil de competição, mas sem deixar a estratégia de lado. Não sei, todo mundo olhando para o pódio. Exatamente. Eu não sei se também o Murilo falou um pouco sobre essa questão, ele deu exatamente o seu exemplo. Você vai fazer uma curva, vai afunilar ou vai iniciar uma subida, você tem que estar ali na ponta, você tem uma missão e ele várias vezes foi gregário da equipe dele, ele tinha que levar o ciclista dele ali, manter aquela posição e se alguém quisesse entrar, você fala, amigo, aqui eu já estou. A minha dúvida é quando isso acontece e é uma dupla, você e um homem e a outra dupla também é um homem e vai entrar nessa curva, só cabe um, o quanto que alguém muito maior do que você vai te impor pela força, assim, né, para conseguir entrar. Eu entendi que como as provas são muito longas, esse medo de perder o pelotão ali ou de perder a prova em si, ele é um pouco menor no mountain bike, você consegue ser um pouco mais gentil nessa disputa de posição. Isso é um pouco mais gentil justamente pelo risco, porque essa coisa de ganhar o espaço na força, provavelmente os dois vão cair, se isso acontecer. Por exemplo, uma vez eu ultrapassei uma pessoa num estradão mesmo e vinha uma curva. A pessoa foi me passar de volta pelo lado de dentro da curva. Sim. Isso é uma coisa inesperada. Então, na hora que eu vi que ele encostou em mim, eu desviei, né, para não derrubá-lo. Só que eu estava na curva, eu fui bater do outro lado no barranco, de cara no barranco. Então, essas situações é que a gente já sabe que não podem ocorrer, porque é muito fácil você perder o controle da bicicleta. Então, essa disputa na força, né, de espaço, a gente evita porque tem consequência ruim. Um depende do outro para sobreviver nesse pelotão. Então, as pessoas se cuidam mais. Com um pequeno asterisco, porque a Adriana é uma ciclista super experiente e super sensata. Eu imagino que não é replicado com unanimidade no pelotão essa sensatez, mas é o que se deveria fazer. É a experiência, né? Então, Exato. Aqui eu estou falando para vocês das experiências que eu já tive, de um tom assim, vamos dizer, pelo amor, né? Claro. Mas porque eu aprendi pela dor. Então, para quem está nos ouvindo, procure aprender pelo amor, em vez de ir lá e ter a experiência ruim. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Rubé, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas. Você acabou de ouvir a Adriana Nascimento, que trouxe conceitos muito interessantes sobre regras de convivência. Agora a gente conversa com a Thalita Saab, que é bem didática sobre como conviver com o pelotão em segurança e harmonia. Thalita Saab, muito bem-vinda ao Gregário Cycling, para falar aqui um pouco de algo que todos nós, em algum momento da nossa carreira ciclista, seja iniciando ou já num pelotão profissional, vai passar algum momento. Falar de etiqueta no pelotão, de como é se comportar e como é chegar em um grupo novo e se adaptar. Muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Uma honra, né? Não só um prazer poder falar com você, Nicolas e Álvaro, duas pessoas que eu admiro muito, e vai ser um papo bem legal. Mas para quem não te conhece, Thalita, vamos começar. Em 200 caracteres, quem é Thalita Saab?
Nossa, quanto tempo a gente tem mesmo para falar? Vou tentar resumir um pouco. A minha história como atleta, meus pais sempre influenciaram bastante a gente. Eu comecei com tênis, né? Algumas pessoas acham estranho de ser tenista. Joguei muito federada, meu pai incentivava bastante. E do tênis fui para handball, enfim, aquela coisa de colégio, né? E depois, com a vida de adolescente, comecei a trabalhar desde cedo. Minha mãe sempre colocava muita gente para trabalhar. Minha mãe tem floricultura até hoje. Mas eu, com 18 anos, eu estava bem sedentária e meu pai veio falecer de diabetes. É uma coisa até que eu não comento muito, mas isso influenciou muito para que eu voltasse a me cuidar. E depois disso, eu comecei a correr. E para me cuidar, para emagrecer, e ter uma vida saudável, em busca para não ficar com diabetes também. E da corrida, por influência de alguns amigos numa academia que eu treinava, eu vi fazendo triatlon, fazendo Ironman, eu falei, o que é isso, né? Aí eu falei, não, quero fazer essa coisa, é difícil, eu quero ir atrás. E foi assim que eu comecei o triatlon em Itatiba, e a consequência foi conhecer lugares que eu nunca conheceria, lugares maravilhosos, pessoas pelo mundo inteiro, muitos amigos, e esse é meu maior tesouro. E um pouco do currículo na parte humilde, né? Que não colocou, só para o pessoal poder entender que é alguém que fala com respeito na hora de entender como funciona um pelotão. Eu tenho um currículo no triatlon pelos anos, já faz 17 anos que eu faço triatlon. Eu tenho 10 Ironmans. Meio Iron eu perdi um pouco a conta, eu coloco mais de 30 porque eu não consegui contar, mas é consequência, né? Eu treinava muito com a equipe, com a Rosana Merino de Campinas, e a gente fazia muitas provas, né? Então, quanto mais provas, mais experiente você fica. Então, isso acabou acumulando bastante. E isso foi minha maior faculdade. Essa experiência de provas hoje virou meu trabalho com o Cris Solak na Pix. Eu um pouco envolvida com marketing também. Desde nova, quando eu entrei, eu fazia meu marketing pessoal e nunca fui uma atleta de elite, mas eu já competi no profissional, porque na época tinham poucas mulheres. Meu primeiro meio Iron, tinham 10 mulheres competindo. Isso é um outro assunto para a gente entrar depois, né, das mulheres no esporte, que é uma coisa muito bacana. E com isso, eu fui fazendo sempre meu marketing como atleta, e isso chamava atenção, não pela minha performance, porque eu não tinha uma vida de profissional, mas eu conseguia me propagar nessa parte. Então, isso chamava um pouco de atenção. Comecei a ajudar amigas profissionais a fazer essa parte de marketing, e isso acarretou para outras coisas. Depois, fui fazer alguns trabalhos com redes sociais, como o Mundo Tri, Patri Esporte, cobrindo prova, e isso fez eu chegar até o Cris, através dos trabalhos que eu fazia, e hoje é meu sócio na Pix, e aí estamos aqui. E nisso, Thalita, o que você aprendeu nesses anos todos, seja como profissional e praticante ativa do triatlo em várias distâncias e como empresária da Pix, e aí a gente vai dividir essa conversa em modalidades. Um pelotão de estrada, que aspectos você observou que as pessoas olham um pouco, mesmo quem tem experiência, e deveria prestar mais atenção pela segurança individual e pela segurança do pelote em se comportar no pelotão de ciclista de estrada? Álvaro, eu acho isso um tema fantástico. Eu não sei se é insegurança minha ou chatice minha. Eu sempre fui muito preocupada com isso, com a segurança ao andar na estrada e principalmente com mais pessoas envolvidas, né? É um esporte perigoso. E a gente sabe que a gente sai para a estrada e não sabe se vai voltar. Infelizmente, é um risco que a gente corre. E principalmente quando você está com mais gente no pelote, você não sabe a reação das pessoas, você não sabe o que passa na cabeça das pessoas, seja um pelote profissional ou amador. E um amador pior ainda, porque às vezes as pessoas não têm o reflexo e agilidade quando tem alguma surpresa, né? E desde que eu comecei a pedalar sempre muito com homem, porque na época não tinha mulheres. E, por uma forma ou outra, eles sempre me protegiam, ensinavam como que era essa ética. Só que quando você pedala sempre com as mesmas pessoas, você acaba entendendo e decorando os gestos das pessoas. E o primordial para mim, num pelotão, são os sinais e você saber e respeitar a pessoa que está atrás. Você nunca pensar que você tem que pensar que você nunca está sozinho. Você sempre tem que pensar no próximo, não só em você. Se você vai desviar de alguma coisa, se você está vendo sempre além, você tem que pensar por quem está atrás de você, e não só em você mesmo.
Eu acho que essa é a regra principal de um pelote. É um componente justamente que eu, por exemplo, tenho muito medo, Thalita, de pedalar com gente que não conheço. E muitos profissionais têm esse receio. Porque, de certa forma, você está à mercê daquele cara que está pedalando com você. E se ele faz alguma lambança, para não falar outra coisa, ele pode te derrubar. E, gente, um tombo no asfalto machuca, né? Ninguém quer. Mas também a beleza do ciclismo de estrada, do mountain bike, do triatlo, de qualquer esporte e do nosso esporte vamos falar, o pelotão e o prazer de pedalar com seus amigos. Mas ele pode ser feito de uma maneira segura e legal, né? Agora, você mencionou dos sinais um pouco. Assim, quais seriam exatamente esses sinais que a gente pode dizer como universais para que exista esse pedal seguro no pelotão? Pena que o podcast não tem imagem, né? Eu acho que os essenciais são sinais de buraco, e principalmente no mundo amador, muitos não têm a firmeza de soltar a mão do guidão para fazer o sinal, com a mão direita, a mão esquerda. Então, o que a gente ensina muito, principalmente no pelote de assessoria, quem está começando, e eu sou bem rigorosa nesse sentido quando a gente sai com um grupo de assessoria, não consegue tirar a mão do guidão, faz o sinal, eu falo com a asa de galinha, né? Faz o sinal com o cotovelo, ou só ergue a mãozinha, só mexe o dedinho. Porque quem está atrás tem que prestar atenção que você vai fazer esse sinal. Então, sempre no início de qualquer saída de treino, eu faço essa orientação de como faz a asa de galinha. Não sei se você tem outro nome, desculpa, do profissional, isso. Dá aquela chacoalhadinha ali na asinha, né? Abre o cotovelo um pouquinho pro lado ali. A gente faz o pelotão profissional também, às vezes, ó. Quando a gente tá numa fuga, por exemplo, você só dá aquela cotovelada pro lado assim e, sua vez agora, passa pra frente, né? Então seria isso, mas assim, mão direita, se o buraco tá à direita, o cotovelo, mas o ideal é sinalizar tirando a mão, né, para fazer o buraco. Se é alguma coisa mais forte, um buraco grande, a gente faz um sinal mais, como eu vou dizer, como que eu vou traduzir esse sinal que eu estou fazendo? Enfático. Mais intenso, né? Mais intenso. Se é alguma coisa leve, é só um sinalzinho leve, tá aqui, tem uma coisinha aqui, né? O sinal de lombada é muito importante, que é aquele que você põe a mão nas costas e sinaliza a lombada. Semáforo de levantar a mão, né, que fechou, vai parar, né? E eu acho que a voz também, junto com os sinais, é muito importante, porque nem sempre a pessoa enxerga o que você está falando. Então, buraco, esquerda, direita. Então, é uma coisa. Aí a gente entra outro ponto. Tem gente que vai com fone de ouvido no meio do pelote, tem gente, e um ponto principal que eu acho que a gente ia entrar, triatleta. Eu sou triatleta e eu sei que tem triatleta safado, perigoso, andando clipado em pelote. Então, isso que bom que veio de você essa fala, eu sem viés aqui, né? Senão depois eu ia ser julgado, mas saiu da triatleta do grupo aqui. Eu posso falar, né? Não, mas tem triatleta que é duro, né? Está ali, eu tenho habilidade. Desculpa, não é a mesma coisa você estar com a mão no freio, você sair do clipe e ir para a manete, né, para ir para o guidão. Então, assim, são coisas de segundos, é uma coisa muito rápida para acontecer. Desculpa a palavra, uma merda. Então, acontece... Não, mas é verdade. E não é só você pode derrubar 10, 20 pessoas que não sabem nem o que está acontecendo. Por isso que a educação de quem está na frente não ser egoísta e sempre fazer esses sinais, ou gritar pelo menos, pode salvar uma vida. Mas, Thalita, tem um componente que você falou quando você estava comentando de voltar aos treinos, e que às vezes você está com aquele receio de entrar no pelote outra vez. Para mim passa igual. Primeira corrida eu vou com medo, travado, e parece que depois você vai soltando. Mas para quem está começando a pedalar, demora até que você pegue essa confiança de equilíbrio e sensação de espaço entre um ciclista e outro. Como que você treina isso? Para quem está começando, por exemplo, ou no teu caso, quando você volta? Nicolas, para quem está começando, eu sou bem incisiva e falo assim, não fica na roda. Não fique perto, você não tem a malícia. Lógico, tem que treinar um pouco o pelote para ir acostumando. Mas quando a gente está num grupo muito grande, eu divido os grupos pela experiência das pessoas que eu conheço. E quem não tem habilidade, até não por não saber ficar na roda, mas pela não causar algum problema para quem está atrás dela, né? Então, eu separo e falo, olha, fica atrás, vai observando o que os outros à frente faz e não faça movimento brusco. Isso eu acho que é o principal. Mas quando você é experiente e volta,
E principalmente quando acontece algum acidente, há pouco tempo até uma amiga caiu na ciclovia porque estava conversando comigo e bateu na roda da frente e voou no alambrado, né? Melhor não vou nem citar nome, mas ela sabe quem é. Não aconteceu nada, mas assim, já é uma coisa que quando você volta a pedalar, você fica insegura de novo, assim, nossa, você fica com aquele mal-estar, né, dentro de você. Aos poucos você vai acostumando de novo. E aí que mora o perigo, eu acho, que quando você vai perdendo medo, você esquece do perigo que está na roda. Eu mesma, eu falo dos triatletas e eu não vou tirar meu burro da reta, não, mas eu mesma, vira e mexe, se eu tenho uma roda que eu confio e eu estou sempre olhando à frente, eu clipo. Eu sei que é errado, mas eu dou uma distância e eu, às vezes, arrisco porque eu sei da minha habilidade e se a roda da frente eu confio. Então, mas nunca é 100%. Aliás, uma vez eu ouvi uma sugestão de que quando você estiver na roda, é bom estar olhando 1 ou 2 ou até 3 bicicletas para frente, porque você vai se antecipar a alguma coisa que pode estar acontecendo lá na frente e ter mais chance de reação. E uma armadilha comum é você ficar focado no corpo da pessoa da frente, às vezes até se escondendo atrás do quadril dessa pessoa para ficar mais aerodinâmico, mas com zero de visibilidade de uma coisa que pode acontecer daqui a alguns segundos e que você vai ter menos tempo para reagir e não cair, não se machucar e não derrubar outras pessoas, né? Isso é muito interessante, Álvaro. A Adriana Nascimento, ela ensina muito nos training camp dela, para mountain bike você tem que olhar metros à frente, né? E isso serve também, eu acho, para a regra do pelote. Eu falo um olho no peixe e um olho no gato, né? Você tem que, um olho você olhar 2, 3 bikes para frente e o outro no movimento do ciclista, como você está falando. E essa percepção de concentração de um ciclista requer experiência e que muita gente não tem ainda e que muitos triatletas esquecem para clipar, porque quer fazer força, porque quer fazer a potência que tem que quer fazer média e a segurança do próximo, porque quer passar o pelote porque não pode cair a média dele. Então, assim, eu acho que falta um pouco de ética, bom senso e respeito ao próximo, porque muitos acidentes que eu vejo na ciclovia são essas coisas de ego. Lógico, tem fatalidades, acontece, mas é triste. É triste porque, às vezes, é muito ego de não querer perder o treino e não é assim, né? Às vezes você acaba machucando algumas pessoas porque treino tem todo dia, né? Não é a média que vai cair que vai postar em algum lugar e que isso vai mudar, né? Outra coisa que eu vejo muito nos treinos, os atletas, os ciclistas não respeitando os carros. Isso é um outro ponto. Começa a ir para fora do acostamento, porque quer passar o cara que está no pé de direita, o cara não fica para a direita para o de trás passar, e aí o cara acaba indo para a rua. No Pelote Pix eu brigo muito, eu falo, sai da estrada, porque a gente pedala em muitas estradas boas aqui, que tem pouco movimento, mas e aí, né? Eu já perdi um amigo que estava acompanhando uma pessoa correndo numa rua sem saída e apareceu um carro do nada e pegou ele por trás. Então, como você vai saber, né, o que vai acontecer? Então, você tem que se cuidar por você, pelos outros e o carro que vem atrás. Em relação à ética de pelotão ou de sinais, uma coisa que aconteceu uma vez, faz muitos anos, eu estava com esses 2 amigos em Itatiba e quando uma pessoa fala para você, pode ir, que olha uma entrada e a pessoa fala para você ir. Isso é uma coisa que eu prezo muito, falo, nunca vá pelo que o outro fala, porque o seu tempo de reação é completamente diferente do outro. Às vezes, para ele, o olhar dele é uma reação e a sua, 3 segundos depois, é outra e tá vindo um carro. Bom, e aí no ponto também, como você, na hora de passar um cruzamento e algo, se você é o primeiro, você tem que pensar pelo outro. Só que aí é um ponto, tem 2 pontos nisso aí. Um, que às vezes a pessoa fala, vai, ele não tem essa noção que como você está falando. Outra, esse caso que aconteceu uma vez, a gente vindo de Campinas para Itatiba, eram 2 caras que me ensinaram a pedalar, eu confiava plenamente neles, confio, né, até hoje. E ele falou, vem, e era uma curva que ele não enxergava o outro carro. O carro apareceu do nada. E eu, nessa coisa assim, nunca confio em ninguém, eu olhei e eu salvei a vida dele. Eu falei, não vai. E ele voltou. E aí, eu salvei a vida dele e a minha. Se eu tivesse ido por ele, tinha passado em cima dos 2. Então, assim, tem essa coisa do de trás também ter esse senso, entendeu? Aliás, me vem uma outra figura, quando a gente cada vez pensa, vem um cenário diferente. Você está num pelotão, numa estrada que você está no acostamento e tem um obstáculo que você tem que entrar na pista de rolamento e sair. E aí a cabeça do pelotão entra na pista e você acha que está tudo protegido, que você pode ir também. Então, de você olhar, mas aí tem um perigo duplo, porque no que você virar a cabeça, e se você está muito perto da roda da frente, você sem querer pode tocar a roda da frente e cair, olhando para trás, mas se você não olhar,
você pode... Quem estava na cabeça do pelotão não tem a consciência que tem uma sequência de ciclistas atrás e viu uma brecha que ele conseguia passar, mas que não dava para passar 8 ciclistas, só passava 2. Exato. Então, volta ao senso de comunidade, volta ao senso de, talvez a sugestão nessa era ser, antes do obstáculo, dá mais distância da roda da frente, olha antes de entrar numa outra pista, mas com a segurança que você não vai bater na sua bicicleta da frente e tocar a roda, e aí volta a condução. E não confiado que os da frente entraram, eu posso entrar também porque alguém olhou, e isso é uma receita de vários acidentes que aconteceram. Essa confiança inconsequente, quase. E, Thalita, falando menos, talvez, de segurança e tragédias, mas falando de cornetas, vamos falar. Outra coisa, chego num pelote novo, tô fortão lá, não conheço a galera, me disseram que eles pedalam forte, chego na ponta do pelotão e fico acelerando e dando o máximo. Pode isso? Ué, se você aguentar o ritmo e não fazer a besteira na frente, pode, né? Mas aí é que é o problema. O cara vai lá na frente, quer fazer um monte de força, acaba perdendo a concentração, e o cara que tá atrás. Eu não fico atrás de um cara que eu não conheço desse jeito. Eu tomo muito cuidado quando eu tô num pelote que eu não conheço, falo assim, posso ficar aqui? Eu te atrapalho? Né? Posso passar? Claro. Né? Eu acho que isso vale para qualquer esporte, ou dentro e fora de casa, né, Nicolas? Eu acho que educação é o princípio de tudo. Isso é um outro assunto que eu senti muito no giro que eu fiz de bike elétrica e que eu tinha que pedir com muita educação para passar as pessoas. E algumas pessoas ficavam incomodadas com isso, de eu estar de bike elétrica e eu estar passando, porque está cansado. E a falta de cultura, eu acho, um pouco da bike elétrica no Brasil, ou falta de conhecimento do que é uma bike assistida, como é a Crew da Specialized que eu estou usando, é um outro ponto muito interessante, porque eu pedia com toda a educação do mundo, dá licença, esquerda, estou passando, porque nós largamos por último no pelotão do giro, e tinha pessoas que não entendiam isso de uma forma educada. Thalita, e acho que essa é uma dimensão que é muito recente, que são as bicicletas assistidas, que tem uma relação de potência, de aceleração diferente de uma bicicleta acústica. O que você está observando que são novas etiquetas dessa convivência entre as bicicletas elétricas? Quem está numa acústica e quem está numa elétrica? O que você entende que são as etiquetas e o bom comportamento de educação? Com certeza, a bike elétrica assistida, você tem uma vantagem, né? Eu não gosto de falar vantagem, que parece que a gente está se aproveitando de quem está com a bike normal, né? Mas você é mais rápido, isso é óbvio, né? Só que o erro de todo mundo é achar que você não está fazendo força, e você está fazendo força, principalmente de cardio. Você pode não muscularmente estar fazendo a mesma força muscular, mas você está cansado, está fazendo força, mas você está passando a pessoa mais rápido. Então, eu acho que o mínimo é você passar com respeito para essa pessoa e falar, dá licença, eu estou passando à esquerda, estou de elétrica. E no paiol tinha muitas pessoas fazendo zigue-zague. E eu falava, pode continuar, eu estou de elétrica, eu desvio. Então, esses são pontos que é cultural e que cada vez mais as marcas, acho que estão fazendo esse trabalho de formiguinha para conscientizar o que é essa diferença das duas bikes. Falando agora, eu vou puxar para outra coisa de etiqueta de pelote também, que tem quando você vai num grupo. O que levar no pedal quando você vai com um pelotão? Aí eu falo de manutenção da tua bike, falo de comida. Ninguém gosta daquele mala que fura o pneu toda hora e nunca tem uma câmera, né? Vou falar uma real. E uma vez você esquecer uma câmera, é uma coisa. Mas aquele cara que toda vez nunca tem e pede um CO2 e pede, vai comprar seu kit, poxa. Mas é um bom ponto. Nossa, tem muito isso. Você tem um kit, né? Porque às vezes você tá sozinho, como que você faz, né? CO2, espátula, câmera, gel, que hoje furou 3 vezes o pneu de um mesmo cara, que ele não estava limpando direito, até a hora que a gente falou, não, dá aqui esse pneu aqui, eu tirei com a boca uma coisa minúscula que estava pegando, né? Mas assim, acontece, ninguém espera que fure 3 vezes, mas sempre tem aquele cara folgado, né? E aí você já começa a separar o cara, com aquele lá não vou mais não, não quero não. E acontece muito, não só câmera é o de praxe, né? Ninguém leva. CO2 nem tanto, porque tem gente que não quer gastar o CO2, leva a bomba, daí todo mundo sempre tem um que tem a bomba, mas comida eu acho que é mais falha de planejamento, mas câmera tem gente que é folgado.
Aliás, talvez tenha uma coisa de etiqueta, e bate com a autossuficiência do Nicolas, de que fala assim, eu vou sair com um grupo, eu não estou todo equipado, mas alguém vai me ajudar. Então, assim, não ter a consciência de que você precisa ser autossuficiente para não ser mala para ninguém. Porque claro que as pessoas vão tentar ajudar, mas se você já está se atrapalhando, chega uma hora que a paciência tem limite também. Então, chama um táxi, faz o exercício aí de Avancini e anda os seus 30 km de pneu furado até chegar em casa, mas seja razoável. É um ponto de ética num pelote que quando você está num grupo, é polite você parar todo mundo para ajudar, né? Mas sempre tem aqueles, assim, a gente brinca que tem os borracheiros aqui, né? Que sou eu e mais um amigo, o Doc, que são sempre os que trocam o pneu, porque eu não tenho paciência de olhar alguém trocar o pneu devagar, né? Então, eu paro por ser da assessoria, eu falo, vai você, termina o tiro, faz seu treino importante. Então, sempre tem, quando você está em amigos, aquela educação de saber quem pode parar ou não. Só que tem hora que, cara, se é uma coisa que não é sempre, beleza, mas é difícil, né? Hoje foi um caso típico desse, que a gente parou 3 vezes, e parou todo mundo, porque saímos juntos, chegamos juntos. Isso também é ética de pelotão, né? Convivência em grupo, de certa forma. Mas você acabou de tocar outro ponto que é legal também, que passa muito. Tem um treino específico para fazer, e às vezes o restante do pelotão não. Como eu me porto? Você falou, tem um tiro para fazer. Vou sozinho, aviso, onde entra a ética aí? Eu acho que tem um bom senso ali do grupo. Se tá no meio do tiro, o cara para e avisa sempre um para, e a gente, isso é comum na gente, né? Fala, termina o tiro aí e volta, né? Furou pneu, vou parar com fulano. Essa é um pouco a nossa ética aqui. Mas se tá num treino que é mais endurance, que tá rodado, como aconteceu hoje, todo mundo parou e esperou. Um chega atrasado, não toma café depois, mas pode ser você o próximo, né? Quantas vezes dá vontade de falar assim, um parou, para que eu vou parar? Não, cara, para. É aquilo que a gente falou, treino é treino, não vai mudar a sua vida, você não é profissional, é diferente de vocês, né, que às vezes aquele treino é chave para um campeonato que está chegando na semana que vem, ou uma prova. A gente estava com atletas hoje que vai fazer prova, você tem no Ponto 3 Floripa, e eu falei, vai embora. Não vai mudar minha vida. Não é 5 minutos ali que vai mudar minha vida, eu não vivo disso. Então, tem coisas que são mais éticas e por respeito, e pensar que um dia pode ser você. Aliás, Thalita, como lidar com o leão de treino? Nossa, isso que eu ia falar. E o pior, não só leão de treino, mas aquele cara que não suporta uma mulher te passar. Sabe, isso é o que mais tem. É inacreditável. Às vezes você tá lá quieta, tal, vem um cara, você passa, você nem tá aí com... Não, é só você passar que ele acelera, né? Acelera e quer fazer força, como uma mulher vai passar? Daí você passa de novo, aí ele fica mais pé da vida de novo. Pra que isso, né? Mas vamos combinar que você também se diverte e dá na cabeça dele de volta. É hilário. É muito engraçado. Eu só olho para os amigos e falo, putz, que babaca, né? Pra que isso? Daí a gente vai lá e aperta de novo. O ego do ser humano é algo sensacional, né? Isso. Independente. Eu acho que esse é o elemento da etiqueta que a gente está falando aqui, que é da vaidade e do senso de coletividade. De quanto num esporte que, apesar de ser individual, é praticado em grupo, o senso de coletividade, o respeito e humildade são elementos fundamentais do convívio e da segurança, talvez. E o esporte ensina muito isso, né, Álvaro? Eu acho que, e o ciclismo, essa coisa de ser companheiro, de pensar no próximo, principalmente treinos longos, não só em Ironman, mas muitos ciclistas pedalam aí 4, 5, 6 horas. Você cria uma afinidade com quem está ali do seu lado. Eu fiz vários amigos nesse sentido, que o cara é parceiro, o dia que você está cansado, ele, não, vamos, te puxa, e o outro dia ao contrário. Isso reflete muito no dia a dia, né, de trabalho, de você saber lidar com as pessoas, saber compartilhar as coisas. Tem dia que você não está bem, tem dia que é o outro que não está bem. Eu acho que o esporte leva para a vida e a vida leva para o esporte. Eu acho isso fantástico. Eu aprendi muita coisa na minha vida pela disciplina dos treinos, pela a mentalidade, o trabalho mental que a gente tem que ter nos treinos, de saber que não é tudo no começo, que você tem que guardar para o final, que seu corpo não é uma máquina, que seu corpo vai acostumando e que aquilo é muito programável. Se você... Um dia você vai começar a treinar com Ironman, você começa lá, nossa, nunca vou aguentar fazer 180/42. Você faz, porque você treinou para aquilo. O corpo é incrível, é uma máquina incrível.
Eu consigo imaginar a experiência de estar sofrendo numa montanha como a subida do Paiol e um ciclista passar com a bicicleta assistida por mim, mas essa é uma realidade inevitável, é um caminho sem volta e é muito legal a Thalita trazer esse tema pra gente. Agora a gente vai pro lado completamente oposto. A gente fala com um dos ícones do nosso esporte, com o brasileiro Murilo Fischer, que depois de muitos anos no pelotão europeu, sabe como poucos como funciona lá dentro. Nesse papo ele conta um pouco de como isso funciona pra gente, com inúmeros causos de dentro do pelotão World Tour. Uma conversa muito legal que você escuta a partir de agora. Se liga! Murilo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling de novo. É um grande prazer ter você aqui com a gente para falar de uma parada que você manja muito. Vamos lá, depende, né, Leandro? Obrigado pelo convite, Leandro. Obrigado, Nicolas. A gente sempre brinca aqui que aqui é o nosso pelotão e dessa vez é literal, a pauta é essa. E quando juntam Murilo Fischer e o Nicolas, que até escreve uma coluna chamada Por Dentro do Pelotão, eu acho que eu tenho que ficar aqui nessa posição de ouvinte privilegiado, deixar a bola com vocês e botar vocês para contar essas experiências das quais eu sou realmente muito curioso. Deixa bem claro, eu sempre fui da turma ali do fundão, do vassourão, e toda vez que eu acompanho e converso com vocês sobre o que acontece dentro de um pelote é sempre muito legal. Estamos bem naquele momento que a fuga acabou de sair, ninguém acredita, mas agora a gente está no papo, né, Murilo? E aí, como tá a vida, a família, o que está acontecendo? Todo mundo relaxado e papeando. A corrida tá parada. Às vezes, para chegar nesse ponto, demora 1h30, 2 horas, né? Esses dias são um problema, hein? E aí, quando chega, todo mundo fala, ainda bem, graças a Deus. Eu gostava muito de ir para a Volta da Espanha, porque, assim, o Tour é aquela pressão e tal, o Giro, né, era minha casa, aquela paixão, e a Volta da Espanha, como era um negócio mais... largava às 2 da tarde e tal, tinha uma atmosfera diferente, um pouco mais relax e tal, mas a corrida em si, cara, tinha dia que, assim, eu quero furar, largava, aí o pau pegava, ataque e não parava. Eu falei, cara, tomara que alguém caia, tomara que eu fure o pneu, tomara que aconteça alguma coisa para dar aqueles 10 tranquilidade, porque realmente era 1h30, 2 horas. Cara, ou esses caras têm uma coisa diferente de mim, porque não pode. Eu tô aqui morrendo e olhar para frente, tem tudo em fila, 55 por hora, aí de repente, bom, agora vai parar. Não, aí pum, atacava outro. Aí pegava em fila, mais um. Falei, cara, você não vai parar nunca. Vocês estão falando com uma coisa que é muito dinâmica e que muita gente demora para entender, que é a estabilidade do pelotão quando a fuga se forma. Então, até a gente ver a fuga se formar é uma selvageria, uma briga por espaço, vários ciclistas tentando. A gente tem aí o Nicolas que tenta entrar nas fugas, entrou aí recentemente na Volta da Turquia, e depois que a fuga se forma, o pelotão dá aquela acalmada, passa a controlar a distância, muitas vezes para levar depois no sprint, e essa é uma das tônicas de um pelotão. Mas eu queria começar, Murilo, perguntando para você como é que foi as suas primeiras impressões, assim, você lembra um pouco de como é que era essa experiência? Eu tenho um negócio, uma experiência muito clara, muito. A minha primeira corrida como profissional, né? Na Domina Vacância, então a gente foi por o Tour Down Under. A equipe que estava lá era tudo gregário do Cipollini. Tinha uma turma, né, uns macacos velhos, vamos dizer assim, que os caras, quando viam um neoprofissionista, os caras ficavam assim, 24 horas com o olho em cima, qualquer deslize, os caras martelavam, né? Então... Parece que busca, né, também, assim, ó, deixa eu ver qualquer coisa que ele faça que eu vou pegar no pé. Parece não. Eu sei porque depois aconteceu comigo, né? Você viveu isso, né? Depois foi a minha vez, mas enfim. A gente foi para a Austrália, tudo legal, tal, e largou a corrida, e lá, assim, e o protocolo da UCI é que depois de 50 quilômetros de corrida, a gente fala que o bar abre, né? Depois de 50 quilômetros de corrida, o abastecimento, né, no carro está autorizado pelo regulamento. Então, deu 50 quilômetros, e lá como era muito quente, eu não estava acostumado com isso. Deu 50 quilômetros, veio o Mori, que era um dos gregários do Cipollini, bateu em mim e falou, Giovane, il bar é aperto. Cara, mas assim, não deu 51 quilômetros, deu 50 quilômetros. Ele falou, vai lá buscar água para nós. Um ponto muito interessante, né, Murilo, e é uma constante, a busca pelo respeito dentro do pelote, né? Que é algo que você adquire a nível pessoal, como atleta, porque no final das contas o pelotão, todo mundo meio que se conhece todo mundo, e também como equipe.
dentro de uma prova, né? Para que, adquirindo esse respeito, você passe a fazer parte da dinâmica do pelotão e poder realizar certas coisas que antes você não podia, né? Exatamente. Eu acho assim, muito mais que... Eu vejo que muito mais que equipe, muito mais que resultado, é o teu comportamento pessoal que vai te dar esse mais respeito ou menos respeito. Todo mundo se conhece e todo mundo, né, pelo menos é uma visão minha, todo mundo se respeita, quem mais, quem menos, mas existe um respeito, existe né, até um cuidado com o outro, né, durante a corrida e tal. Por exemplo, na nossa equipe, fazer um exemplo que eu vivi, o Buani, na série Buani, não é um cara bem visto no pelotão. A nossa equipe já era uma equipe super bacana, que ia para o Giro, né, vamos dizer assim, eu sou italiano, naquele momento eu era italiano, né, e todo mundo vinha falar, tudo legal, tudo certo, mas esse menino aí pode ganhar 20 corridas, que não vai ser, né, os ciclistas não vão ter o mesmo carinho que tem pelo Nibali, ou pelo Contador, ou pelo Nicolas, por exemplo, entendeu? É importante dizer, né, Murilo, que eu acho que quem olha de fora o ciclismo profissional pensa que todo mundo está ali competindo e aquele espírito competitivo de ganhar e super fechado e como se fosse uma coisa extremamente canibal, um querendo arrebentar com o outro. Mas na realidade, desde dentro do pelotão, é algo extremamente amigável e no fundo a gente enxerga muito mais como a nossa profissão. Então na hora até da dinâmica do pelotão, quando, por exemplo, existe uma situação de perigo ou de alguma coisa que acontece, ninguém quer cair ou que o outro caia para que você leve uma vantagem. São companheiros de trabalho. Você está fazendo ali um trabalho, todo mundo quer ir para casa no dia seguinte e bem. Claro que existe a vontade de ganhar, mas, acima de tudo, nós estamos ali fazendo o nosso trabalho. E você não quer que ninguém se machuque e leve a pior nisso, né? É que, na verdade, a gente tem que pensar em 2 cenários, né? A gente está falando de competição por etapa, que é uma dinâmica completamente diferente de uma clássica. Né? Não vamos passar aqui que é tudo mil amores e flores para todo mundo, né? Sei lá, eu tô lá na Paris-Roubaix, entre eu, o Leandro e o Nicolas para entrar em primeiro na Arenberg. Só cabe um. Primeiro, entendeu? Uhum. Eu quero entrar primeiro. Pelo que eu entendi, exatamente. E essa questão, né, Nicolas? Em algum momento você usa o cotovelo, em algum momento você usa o guidão. E esse tipo de recorrência, eu acho que acaba formando algumas opiniões, né? De quem joga um pouco mais sujo, de quem joga um pouco mais limpo nessa disputa. Mas tudo no final se resolve de uma forma legal, né? Dá uma negociada ali, pede uma desculpa e tudo se resolve, né? A minha maior vitória é nesses 13 anos de Pro Tour. Eu não falo que eu não briguei com uma pessoa só. E não é que eu briguei, eu tive uma discussão, porque o que aconteceu? Olha só, a gente estava no Giro de Itália, com a equipe, com o Buani, aí eu era o capitão de ruta, que eles chamavam lá, que organizava a equipe dentro da corrida. Tinha uma fuga e tal, e pega, não pega aquele negócio, quem tira, quem não tira. Aí eu falei pro Anthony Roux, que ainda é um super passista pela Française des Jeux. Eu cheguei para ele, eu lembro certinho, estava na baixada, embaixo de um viaduto, eu cheguei para ele e falei, Roux, vai para frente para a gente vir trazer o sprint pro Buani. Aí ele olhou para mim assim, falta de respeito, eu não me chamo Roux, eu me chamo Anthony. Aí eu falei, tá falando sério? Hoje à noite reunião, não sei o quê. Eu falei, zero problema, tudo certo. Aí ele falou, que eu estou muito chateado, porque falta de respeito, meu nome é Antonito, me chamou de Roux. Aí eu falei, tá, desculpa, né, mas como é que é o cara que ganhou ontem a etapa? Aí foi Cavendish. Ele falou, Cavendish. Eu falei, bom, o nome dele é Mark, então falta de respeito pro Cavendish também. Aí então, o diretor deu risada e tal, mas assim, o que eu quero dizer é que eu acho que eu sempre fui muito bem respeitado, porque eu sempre fui amigo de todo mundo. Nunca faltei com respeito com ninguém, nem com o staff, nem com o ciclista, nem com o adversário, né? Eu acho que isso, né, Nicolas, é uma coisa assim que te coloca em outro patamar dentro do pelotão. Murilo, você fez parte de um circo que é o World Tour por muitos anos e competiu em vários países diferentes. Muitas vezes tá me com os chamando mesmos de palhaço? Não, um circo, um circo solé, mas é um show.
E nesse contexto, você compete com os mesmos caras, mas você muda os lugares, você muda o cenário, e como você mesmo falou, no Tour é mais nervoso, e a minha pergunta é, ao mudar de país, o pelotão muda de comportamento? Quando você está na Bélgica, você está num outro código, quando você está na Espanha, você está num outro código, quando você está na França, outro código, e o quanto que a sua maturidade te permitiu entender cada uma dessas coisas? A gente não tem que falar de país, a gente tem que falar de competição, como a gente falou antes. Competição por etapa, independente se é 3, 5 ou 21 etapas. É uma dinâmica, é um comportamento, e a gente sabe muito bem, é um tipo de atleta. Aí vamos partir para as clássicas, para as provas de um dia, aí é uma outra categoria dentro do ciclismo, né? Mas não é um agressivo no sentido de violência, mas é um agressivo de... Acaba hoje. Energia. Exato, de ser mais combativo, de ter mais reação. O negócio tem que ser mais rápido porque termina hoje. Tem um componente também que eu acho que a gente está tocando, que muita gente tem curiosidade, de novo, que para nós pode parecer natural e quando a gente fala é normal. Mas tem esse componente dos unwritten rules, né? Das regras não escritas, Murilo. A gente pode comentar um pouco mais sobre isso também. E quando a gente fala de ser agressivo, o que é? Né? Pô, por exemplo, a fuga se formou, as equipes estão começando a se formar. O que justamente seriam essa dinâmica de pelotão que faz com que você seja respeitado e respeite aos outros? Bom, primeiro assim, né, que em volta a gente sabe que o chefe, o patrão do pelotão é sempre o líder. Numa grande volta são esses que meio que controlam, que fazem o pause pro pipi, aquelas coisas tudo, né? Essa é uma boa. Tem a dinâmica também de, por exemplo, uma equipe, ela toma o controle da prova e se respeitam os atletas daquela equipe, né? A própria questão do service na hora de passar, você abre espaço para que aquela equipe, aquele gregário daquela equipe possa realizar o seu trabalho. E às vezes quando a gente comentava de, um cara que é mal visto não sei, né? Aquele cara de, por exemplo, você tem uma equipe de um líder querendo fazer o trabalho dele e o cara tá lá perturbando. Isso é um exemplo de alguém mal visto, né? Até no service, né? Sei lá, eu não gosto do Nicolas. Vamos fazer um exemplo aqui mais prático. O service é quando alguém vai lá buscar água e tal, né? Alguma coisa, ou uma capa de chuva e tal. E esse gregário, ele vai remontando o pelotão, ele vai gritando service justamente para ter uma via, né, livre para ele poder passar e fazer o serviço dele. Mas se eu não gosto do Nicolas, eu vou dar uma... Eu vou fazer ele sofrer para passar um pouco, sabe? Eu não vou abrir, eu não vou me esforçar para abrir para ele passar, né? Então, assim, tem esses perturbadores que às vezes eles pagam um pouquinho a conta, né, Nicolas? Esse negócio das regras não escritas é super legal, né? Porque eu tive casos que nem sempre foram respeitados. Eu lembro numa etapa do Tour de France, acredito que era o Tony Martin que estava com a camisa, se não me engano, pausa pipi e tal, não sei o quê, saiu uma meia fuga, tinha saído, já tinha batalhado muitos quilômetros, estava todo mundo meio de gancho. Tony Martin foi lá, pausa pipi e tal, parou para fazer xixi, Terpstra ataca. O Terpstra também já era um daqueles, né? Que ele é um mala, né? De inteligência é um fenômeno. Cara, eu lembro que o Possato pegou ele, mas xingou tanto. Aí né, a urubuzada cai tudo em cima, né? É outra, né? Que às vezes a galera não entende de falar, mas saiu a fuga, você tem que ir atacando. Cara, não. Quando saiu a fuga, parou, rolou o bloqueio central, você não ataca depois quando o pessoal tá trabalhando. Seu dia amanhã, hoje acabou. Mas às vezes você precisa falar isso pros caras. Às vezes o pelotão tem que falar principalmente pro moleque ou para alguém que está começando que vocês não faz isso. Não, mas tem cabeçudo que não entende. Vocês lembram uma etapa do Giro de Itália, que inclusive ganhou o Quintana, que a gente passou no passo, largou no pé do Stelvio, se não me engano, e estava assim, a gente estava a 1.000 metros, 5 graus chovendo. Ia subir a 2.600, 2.000 e pouco, passava 2.500, eu acho. Assim, é meio que a cada 100 metros diminui 1 grau a temperatura. Era óbvio, era claro que lá em cima ia estar nevando. Se aqui embaixo estava chovendo, lá em cima estava nevando pelas contas. Então, antes da etapa, a etapa ia acontecer de qualquer maneira, né? Porque a organização tal queria que acontecesse. A gente uniu um líder de cada equipe antes da largada. Não lembro o ônibus, a Catuxa, eu acho. Então, conversamos. Vamos subir. Eu não lembro se era o Stelvio, se era o Gávea. Acho que era o Gávea. A gente estava em Ponte de Lena.
ponto de lenha. A corrida vai largar, mas vamos subir todo mundo junto? Se caso estiver nevando realmente, que estava, a gente, sei lá, entra no carro, desce, no outro lado não estava nevando, então neutraliza aquela parte ali e recomeça do outro lado. Sim. Entre os líderes, tudo de acordo. Obviamente, nunca todas as equipes estão de acordo, né? As equipes menores querem atacar, querem mostrar serviço. Mas as maiores está todo mundo de acordo, então foi subindo aquele pelotão, né, alinhado, meio que da estrada, e a gente sentia que, tipo, dentro da panela estava fervendo alguma coisa. Um peso ali, né? Estava fervendo. E eu lembro que estava o Petac, estava o Paulini, eu estava no lado do Paulini, estava o Possato e tal. Aí, de repente, tinha eu não vou lembrar o nome, esse cara também está trancado na garganta até hoje. De repente, olho para o lado esse cara da Katusha, que era companheiro do Paulini falando, não. O cara não ataca no meio da montanha. Atacou, acabou com tudo, né? Acabou o acordo, as equipes não concordaram, mas estavam ali respeitando, aproveitaram que o cara da Katusha atacou, eu vou atrás e tal. Aí virou aquele inferno que ficou gente espalhada por todo lado, lá em cima neve, teve gente que entrou no carro, desceu do outro lado. Quando você leu que o Peter Sagan falando que hoje os caras fazem xixi no pelotão e nem prestam atenção para onde que está indo o xixi, se molham todo mundo que está no pelotão, o que você entende, o que você aceita dessa opinião dele? Bom, eu tinha um companheiro que cuspia e não olhava para trás. Cara, e você estava falando do processo de aprendizagem, né? De como é ir aprendendo isso. Como que você foi pegando? Você tinha esses italianos na equipe que ficavam no teu pé? Ou foi algo que você foi enxergando os outros fazerem, a própria dinâmica, e foi ganhando aos poucos? Eu tinha dois grandes diretores esportivos, que era o Pino Petito, que foi um ciclista profissional, que era técnico na época da Domina, e o Riccardo Magrini, que hoje, inclusive, ele é comentarista da Eurosport Itália. Foram dois grandes atletas, dois super ciclistas, e os caras tinham um dom de te explicar, de te ensinar, de contar as coisas, né? E, obviamente, assim, um pouco disso e um pouco da lambada que a gente recebia, né? Tu vai ganhando diploma, né? Vai ganhando medalha. O ciclista italiano é o melhor em te xingar, Isso ganha prova, não ganha, Murilo? Porque o cara entra na sua cabeça. Não, lógico que ganha. Até uma coisa, quando o Álvaro me falou, essa história eu tenho que contar, porque agora com a BMC e tal, não sei o quê, voltou um pouco essa história. A gente teve uma etapa no Giro, ou foi no Tour? Foi no Tour, que largava, tipo, uns 3, 4 km, um platô muito alto, e descia uma montanha super sinuosa e tal. Lá embaixo, virava à direita, ia subir uma montanha, que até um Letap do Tour passou nessa montanha para os amadores e tal, agora não lembro o nome. Eu só sei que todo mundo queria descer na frente, por quê? Porque tu imagina, 200 ciclistas, numa estrada sinuosa, chegou lá embaixo, vira para a direita, tem a questão do elástico, então assim, o tempo entre o primeiro e o último, né, passa de 2 minutos fácil. Então todo mundo queria descer na frente para sofrer menos e tal, aquela coisa, correr menos risco. E eu tinha combinado com o Possato, falei, Possato, vamos descer na frente. Estava o Quiniciato, o Possato e eu na rota do Possato. E a gente estava bem, assim, sei lá, entre os 10 do pelotão para descer. Aí chega o Cadel Evans, querer entrar na roda do Possato. Falei, negão, nem a pau. E ele era meio histérico, e cheio de querer gritar fininho. Aí eu falei, não, que nem a pau, não existe. Chamar Lance Armstrong, pode chamar Ian Uri, Cadel Evans, Leandro Bittar, não vai entrar aqui, não tem jeito. Aí eu só sei que ele era de uma outra equipe. Aí muitos anos se passaram, o Quiniciato foi para a BMC e ele contou isso para o Quiniciato. Murilo, que não sei o quê, que não deixou eu entrar e tal, não sei o quê. Eu falei, ele que vai tomar na casa dele, porque, cara, né, assim, eu respeito todo mundo, mas a gente tava fazendo nosso trabalho. Esse aqui é o meu lugar e daqui ninguém vai me tirar. Principalmente aquilo que a gente falou antes. Existem alguns momentos, cara, que tu tem que se fazer respeitar, né? Senão os caras montam em cima de ti e acabou. Aí passou mais alguns anos e agora, né, depois que a gente pegou a BMC, o Diego, que é o nosso responsável, que é amigo do Cadel Evans, o Cadel Evans é embaixador da BMC,
E ele contou essa história, daí o Diego contou do Murilo, que tá na BBC, não sei o que e tal. Aí ele contou essa mesma história pro Diego. Tentou te vetar, mas já não tinha mais jeito? Não. Mas depois de tudo isso, a gente se encontrou no casamento com o Seattle e tudo certo, lógico, tudo passa, né? Óbvio. Mas assim, aquilo que a gente estava falando antes, em alguns momentos a gente, não é só a gente respeitar, a gente também tem que se impor. Bacana. Só se o papo é para falar de pelotão, a tua conversa com o Alberto Contador no Giro foi folclórica, você contou esse caso aqui. Se você ainda não ouviu essa história, vale a pena buscar o programa com o Murilo Fischer que tem no seu feed aí, que conta essa história, foi muito legal. A experiência de ver na televisão o Contador trocando uma ideia com o Murilo ali para resolver uma questão. O Murilo explicou isso, tá lá no podcast, tá aqui no feed Gregário. Eu vou falar a verdade, ele queria vir para a Praia da Pipa, passar um dia lá, ele estava perguntando como é que era. Boa parte dos problemas que acontecem são pelo espírito de prova, que você está disputando um espaço, disputando uma situação melhor de competição, mas tem também um fator que às vezes pode soar estranho para um profissional, mas que é uma falta de habilidade mesmo para determinada manejo com a bicicleta, ou até mesmo para estar ali num grupo tão apertado e tão cheio, né, Murilo? Porque o toque é constante, né? Isso é fundamental, né? Bom, a gente sabe, sei lá, Maurício Soler, ele é um grande exemplo de falta de habilidade e sofreu muito por isso. Os acidentes dele são devidos a uma falta de habilidade. Outro era aquele russo da Katusha, como é que era o nome dele? O Zachary. Zachary. Zachary também. Nossa, era que outro. mão cortada que é aquele cara. Sempre caía, né? Então, assim, mas o que acontece? Olha só, o Thibaut Pinot também não era um dichesista, um super descedor. Uhum. Mas o que no primeiro ano que eu estava com eles, eu vim do mountain bike, eu fiz downhill, né? Eu tenho um pouquinho de habilidade, um pouquinho de noção de trajetória de curva e tal, e sempre gostei de descer, até porque eu sobrava na descida, tinha que recuperar. Eu sobrava na subida, tinha que recuperar na descida, então eu tinha que ser bom em alguma coisa. Mas aí o que eles falavam? Falavam, Murilo, independente, bota o Thibaut na roda, não desce kamikaze, desce nas corridas, desce fazendo a linha tal, sem correr risco. Thibaut, fica na roda, vai olhando e tal. Aprendeu um pouquinho, mas no final do ano eles mandaram o Thibaut para um curso de pilotagem da Volvo na neve, no gelo. Aí, com certeza, é um monte de técnica que eles têm. Ele melhorou muito, ele foi aprender. Então, às vezes, falta um pouco. E depois eles, justamente pelo Thibaut Pinot, eles trouxeram vários downhillers franceses nos training camps da Française. O Manu Sainz, acho que Carlos Sainz, um downhiller, era ex-campeão do mundo, ele trabalhou com a Fernando Prevot também. Eles traziam esses downhillers, né, que tinham esse plano de treinamento, de ensino, que realmente funcionava, porque o Thibaut Pinot melhorou 200 mil vezes o que ele era antes. Tem um outro componente também, né, Murilo, que dentro da ética do pelotão, você fala, o cara que é farrapeiro e que, por exemplo, vai deixar cortar porque ele não anda, obviamente esse cara, ele tem que saber o lugar dele, né? E isso também entra na ética do pelotão. Que é o que você falou. Por exemplo, não é que o cara, não tem nenhum farrapeiro no ciclismo profissional, mas, por exemplo, você tem um escalador de 50 e poucos quilos, que nem eu, na hora que tá tendo lá na Bélgica, o vento cruzado e tal, cara, você tá perturbando aqui no meio, ou sei lá, você tá fazendo uma chegada ali, não é pra você tá aí. Eu concordo contigo. A gente, né, a gente vê isso, mas ele não vê isso, né? Então, não, tu vê que parece o cara tá lá, parece uma galinha batendo asa, né? E o cara não sai do lugar. Cara, e tem outra coisa que você comentou agora, eu lembrei, você falando da galinha batendo asa, se perdendo, e pra mim me custou muito aprender mover em equipe no pelotão, andar em equipe, e que parte do saber andar no pelotão profissional e ter respeito é que você anda com a tua equipe. Sim. E você tá junto. Você não vai sozinho por aí, né? Exatamente. E quem trouxe um pouco dessa ideia de trabalhar em equipe foi a West Postal Service com Armstrong, né? Eles mudaram um pouco o conceito desse negócio de trabalhar em equipe, todo mundo armado. Aí depois, no meu tempo, né, a Sky, a Ineos, pode ver, a Paris-Roubaix de domingo, a última Paris-Roubaix agora, desse ano, ninguém atacou, ninguém fez nada, mas eles estavam trabalhando unido, a única equipe completa na frente, né, onde a união fez a força, super respeitado, os caras aproveitaram
aproveitaram o momento e fizeram a diferença. E justamente, né, Nicolas, às vezes essa força da equipe, às vezes não são os atletas mais fortes, mas o coletivo faz a diferença, né? Ô Murilo, você já é um cara que cumpriu sua missão no ciclismo profissional, né? Aposentou em 2016. Quando você fecha o olho assim e lembra do seu pelotão, o que você sente saudade do pelote? Do pelote, eu sinto mais saudade, óbvio, né, que falava com todo mundo, isso é gostoso, né? Mas eu sinto mais saudade hoje, quando eu saio para pedalar, que não tem mais aquela força que eu tinha antes, sabe? Essa sensação de pneu murcho, né? Bicicleta freada, não tá legal. Tá pegando aqui no ar. Eu conheço, eu te entendo, Murilo. Você tá numa transição aí pro meu time. Outro dia eu saí para pedalar com o Suelito Gor, que até foi campeão mundial paralímpico, e o Akla, que é um menino, que é um talento nosso aqui da cidade. Isso que eu liguei para você e falei, Suelito, vamos até Balneário Camboriú pedalando de boa, porque eu sei a minha limitação, né? E ele falou, não, vamos, também quero ir e tal. E ele tinha vindo Pan-Americano, foi medalha de prata, tá? Ele estava bem, né? Mas ele queria pedalar devagar, então eu chego no ponto de encontro ele, encontro o Acre, encontro o Ivan, outro amigo nosso. Cara, os caras foram para Camboriú a 55 por hora. Eu falei, mas eu não posso sobrar, mas eu não consigo ir. É isso que eu sinto falta. Qual desculpa que eu vou arrumar aqui, meu Deus? Murilo, mais uma vez, cara, é um prazer ter você aqui. Eu acho que os podcasts contigo tinham que ter o triplo do tempo para a gente poder falar o tanto que a gente gosta, mas é sempre aquela sensação de que vai ter uma próxima vez, a gente vai trocar mais ideia. Agradecer imensamente a sua experiência. Eu acho que cada vez mais, né, compartilhar esses momentos que você viveu são valiosos para todo mundo que é apaixonado. Não, lá no começo tu falou que não entendia muito e tal, mas aí depois o Nicolas entrou. Eu só queria voltar lá um pouco. Assim, é um dos poucos, né, jornalistas que dá prazer de conversar, porque entende, tem a consciência, né, tem um conhecimento. Então, assim, para mim é um prazer falar com vocês, Nicolas, que tá lá agora na sofrência, né, Nicolas? Te desejo bastante chuva e frio para aprender bastante. Pelo amor de Deus, que amigo! Não precisa dele desejando isso, não? Não, mas a gente só aprende assim a ser forte, senão não tem jeito. O episódio Regras Não Escritas chega ao final, com a participação sempre riquíssima do Murilo Fischer. Esse episódio também contou com a participação da Adriana Nascimento e da Thalita Saab, duas grandes feras do ciclismo brasileiro. Eu espero que você tenha curtido esse episódio, lembrando que a gente tem sempre muito mais conteúdo para você na Gregário Cycling. Se você está chegando agora, esse é o nosso episódio número 101. Tem muita coisa legal para trás que você pode ouvir e com certeza vai curtir outras conversas com o Murilo, com a Adriana e muitas outras figuras que fazem o esporte brasileiro, seja no mais alto nível como o Murilo, ou seja nos níveis mais amadores, experiências de gente como você, como eu, todo mundo que é apaixonado pela bicicleta. Siga e interaja com a gente, é um prazer quando você segue a gente nas mídias sociais, no YouTube ou no seu player de podcast favorito e principalmente quando você troca uma ideia com a gente, conta um pouco da sua história, a gente vive dessas histórias, toda vez que você fala com a gente é uma boa ideia, um bom tema que surge. Aproveita esse finzinho de programa para convidar você a ouvir o especial Perda de Peso com a Diana Santini. O primeiro episódio já está no ar e o segundo publica já na próxima quinta-feira. Um programa muito legal, daqueles que sempre dá para tirar alguma coisa e absorver para melhorar o seu dia a dia. Um grande abraço para você e até a próxima!